Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do banco, pessoal. O Banco do Brasil poderia subir mais de 500%. Isso mesmo que vocês ouviram. Neste patamar de preço atual, com um segredo que eu vou passar aqui para vocês sobre Banco do Brasil, ele poderia dobrar 5 vezes o seu capital investido e ainda com a recuperação de resultados, que pode até, estar mais próxima do que a gente imagina, voltar a pagar bons dividendos para os seus acionistas. Então já fique comigo até o final, já porque eu vou revelar esse segredo aí para vocês que o mercado está escondendo. Um estudo sobre Banco do Brasil que, para quem geralmente pega o banco nesses ciclos de baixa, acaba multiplicando o seu capital em várias vezes, transformando aí seu patrimônio em uma verdadeira fortuna. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37,32% nas ações do Banco do Brasil, O que acaba por ser uma posição bem substancial da carteira. Só que agora, o Banco do Brasil acaba não sendo o que carrega como um todo. Ele ainda é a maior posição, óbvio, mas perceba que já surgiram outras companhias que vieram a terem uma posição expressiva, como o Banco Itaú, 32,3% da carteira está nele, BR Partners 11%, BB Seguridade 8% e Petrobras representando aqui 7,9%, da carteira total de ações do canal. Então perceba que essas empresas, na minha visão, também estão baratas. Elas não estão aqui no foco do vídeo principal, mas sim, estão aqui dentro da carteira do canal e eu também olho para crescimento. Agora, tratando-se aqui diretamente do Banco do Brasil, que é o principal escopo desse vídeo, pessoal, muitos se enganam ao pegar o Banco do Brasil numa lupa de curto prazo. Por quê? Mesmo que você pegue no retorno ajustado, de um ano para cá, o banco mal retornou, Tecnicamente ficou aqui de lado. Para você que começou a comprar ações do Banco do Brasil até agora, você está com retorno baixo, de apenas 7% desde o ano passado para cá, desde quando iniciou-se essa crise do agronegócio. O Banco do Brasil começou a provisionar mais, a inadimplência do banco começou a crescer, tanto que o resultado do Banco do Brasil, um banco que lucrava aí, na faixa dos seus 9 bilhões, viu o seu resultado recuar para a faixa aí de 3 a 3,8 bilhões por trimestre. A perspectiva já para o ano de 2026 é que os próximos trimestres do Banco do Brasil já haverá uma recuperação do lucro. Claro, ele não vai voltar com aquele lucro de 7 a 9 bilhões, até porque esse ano o banco está em crise, mas num lucro na faixa de 4,5 a 5 bilhões, para os próximos trimestres, porque o banco, está olhando num guidance deste ano de 18 a 22 bilhões. Para ele cumprir essa meta de guidance, supondo que ele fique no meio do caminho para a banda mais baixa, basta o banco, se a gente colocar aqui, tecnicamente 3,4 bi no primeiro trimestre, próximo tri 4,5. Aí no próximo ele já tem mais uma leve recuperação e no próximo mais uma recuperação, o banco bateria quase 19 bi de lucro, ficando bem no meio do caminho. Então perceba que não seria nada irreal disso acontecer. Até porque nesse primeiro trimestre o lucro foi bastante amassado porque ele fez uma alta provisão para o Super El Niño, Até a própria gestão do Banco do Brasil acabou afirmando isso em teleconferência, de que o primeiro tri veio com resultado mais baixo mesmo, justamente porque eles reforçaram as provisões, já calculando o impacto da inadimplência no agro para o ano de 2026. Já os próximos eles podem converter mais lucro, pelo menos, ou devolver uma parte do lucro aí no balanço, porque eles estão provisionando muito agora no curto prazo. Então por isso que ele falou de uma recuperação em W, Alta aqui temporária, queda para depois uma alta de novo. Então perceba que é aquela clássica recuperação em W, Você não tem aquela recuperação em V, que cai de uma vez e recupera de uma vez. Você tem uma recuperação que caiu o resultado, subiu ali levemente, caiu de novo, para depois, engatarmos aí uma recuperação
mais consistente. Até porque a margem financeira bruta do Banco do Brasil segue aumentando, a receita líquida do banco também segue aumentando. Então, por isso que eu acredito, né, de que o banco possa agora sim cumprir essa meta de guidance, que na realidade, pessoal, 18 bilhões do lucro do Banco do Brasil vem advindo das suas subsidiárias, né? Desde BB Seguridade, todas as participações que ele tem. Então o banco só está tendo lucro por causa das suas subsidiárias. Então é óbvio que a probabilidade desse guidance ser cumprido é muito alta, tanto que a gente viu isso, né, no ano de 2025. Com toda a crise do agro, o banco cumpriu sim o seu guidance de 18 a 22 bilhões, olhando para o ano de 2025. Porém, o que a gente tem que trabalhar para Banco do Brasil é o preço. Porque assim, pessoal, a gente já sabe que o Banco do Brasil vai se recuperar. Só que uma dúvida que muitas pessoas têm, Pablo, será que se eu comprar o Banco do Brasil vislumbrando a recuperação após ganhar dinheiro, vamos olhar o que aconteceu no passado. Se a gente pega aqui no passado, a última crise que aconteceu no Banco do Brasil foi no ano de 2016, tá? Onde o banco acabou enfrentando um cenário muito parecido com o atual. A alta da inadimplência, queda do resultado, provisões aumentando e para quem esperou uma recuperação para os próximos anos, olha o que aconteceu com o retorno desse investidor. Ele conseguiu 372% de rentabilidade numa lupa de apenas 3 anos, tá? Você sabe quanto isso aqui dá ao ano? Você coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, né? 370% numa lupa de 3 anos, você conseguiu o equivalente aos 67% ao ano na sua média, tá? Uma baita rentabilidade para o investidor. Mas esse não foi o único período. Se você pega outros momentos que o Banco do Brasil, né, sofreu aqui com uma crise expressiva, o ano de 2002 a 2003 foi um ano difícil para o banco. Perceba que quando a gente teve uma recuperação, claro, pessoal, que o Banco do Brasil ele é muito comoditizado. Por quê? Porque primeiro que ele é ligado ao agro. Uma alta no preço das commodities pode beneficiar o banco por conta do agro e também uma queda na Selic, né? Uma queda na taxa Selic aí pode fazer com que o Banco do Brasil cresça o resultado, porque isso aqui tende a diminuir o custo de captação. E foi o que aconteceu em 2003. A gente teve tanto alta de commodities como também queda na taxa Selic. Em apenas aí, ó, se a gente pega aqui de 2007, né? A 2003, uma lupa de 4 anos, o Banco do Brasil retornou aqui, ó, para o acionista 964% de rentabilidade. Se você colocar isso aqui, né, em taxa composta, em apenas aí 4 anos, isso aqui foi um super ciclo para o banco, porque ele teve tanto a questão do agro e a questão da Selic em baixa, fora a alta da bolsa, né, que o fluxo de capital estrangeiro no Brasil veio forte. Então perceba que ele deu 80% ao ano na sua média. Perceba que quando você pega o banco nesses ciclos de baixa, você consegue ganhar bastante dinheiro. Tá bom, Pablo, mas e para quem segurou pro longuíssimo prazo, desde 2000 aí, desde os anos 2000, tá? Desde o Plano Real até agora, mesmo com toda essa crise que tem acontecido, pessoal, do agro, nessa questão de queda da rentabilidade, esse investidor segue positivo, tendo uma rentabilidade aí, ó, de 7.000%, tá? Você coloca aqui 7.000% numa lupa de 26 anos, conseguido aqui conquistados, né, com o Banco do Brasil, você conseguiu tecnicamente aí, 26 anos aqui no tempo, 17,8% ao ano. Quando ele bateu o seu topo, é porque agora ele tá em crise, né, tá em queda, mas ele chegou aqui a dar um retorno, ó, aproximado de 9.300 até 9.500% antes de toda essa crise numa lupa de 24 anos, né, já vai dar 27 anos aí. Então vamos colocar aqui, ó, tecnicamente 9.500% de rentabilidade, né? Numa lupa aí, ó, de 24 anos, você conseguiu 21% ao ano na sua média. Já é um retorno aí bem excepcional com as ações do Banco do Brasil para o longuíssimo prazo. E nesses curtos períodos, você consegue sim ter essas multiplicações expressivas. Ainda imagina se você tem um montante, como aconteceu aqui em 2016, como aconteceu aqui, ó, né, em 2003, você multiplicou aí em várias vezes, né, o seu capital investido. Eu acho que se o banco ficasse adequadamente precificado, no longuíssimo prazo, ele poderia superar aí até mais, né, de 27% ao ano na sua média. Tá bom, Pablo, mas e hoje? Bom, olha, pessoal, hoje a gente tem um múltiplo muito parecido com os dessa época, tá? Primeiro aqui, ó, o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil está nas suas mínimas, de 0,58. Detalhe que o patrimônio líquido do banco continua aumentando e ele cresce a uma taxa de 8 a 10% ao ano. Se simplesmente nesse ano, né, ele se encerrar aí, ó, em 205 bilhões, né, de patrimônio líquido, você tem um VPA, valor por ação, de R$ 35. Ele pode bater, no cenário mais pessimista, ele pode bater R$ 34, com o crescimento do patrimônio líquido ao longo desse ano. Hoje você pode estar comprando um banco com PVP projetivo
de 0,55 para 2026. Perceba que ele estaria muito barato, porque a média do banco é ser cotado em uma vez o valor patrimonial. Então, só para isso acontecer, as ações já teriam que se valorizar 81% na cotação, só para o banco retomar para o valor patrimonial, que acaba sendo aí o patrimônio líquido, né, o capital dos sócios da empresa. Ele está sendo avaliado de uma maneira descontada porque o mercado está enxergando o risco de queda temporária da rentabilidade. E no mercado mais de alta, como aconteceu aqui, né, em 2018, né, a 2019, perceba que o banco aí bateu 1,5 vezes o seu valor patrimonial. Então hoje ele teria um potencial de alta nas ações de 185% só de alta, tá? Sabe qual que é o retorno embutido na ação do Banco do Brasil para os próximos 4 anos, se repetir um ciclo favorável para o banco? Pense comigo, se ele se valorizar 185%, vai, no mesmo período que aconteceu de 2016 a 2020, vamos supor, ele já te traria aí 29% ao ano na média só com valorização. Só que a gente sabe que não é só a valorização que integra grande parte da nossa rentabilidade, e sim, quando a gente pega aqui, ó, o que integra também? O dividendo e o crescimento, porque você coloca 1 menos payout vezes o ROI, com a recuperação do lucro, o banco vai voltar a ter um crescimento aí de resultados, 10.000% ao ano, somado a uma taxa de 29% ao ano, ó, 39% ao ano na média. Porém, com a recuperação do resultado, o banco poderia estar por 4 vezes lucro, no pior cenário possível. Aí você teria um yield com a recuperação do payout de 11,2% ao ano. Soma isso com 39,2%. Olha que legal, você teria um retorno embutido na ação de 50% ao ano na sua média, no cenário mais conservador. Se o banco voltar para aquele lucro de 37, 38 bilhões, basta ele equilibrar a inadimplência para que isso aconteça, muito provavelmente, tá? O retorno embutido na ação pode superar mais de 60% ao ano. E se você colocar para taxas mais longas, 20 anos ou mais, colocando um ROI de 15%, o banco cresce 10%, a média de yield do banco é de 9% ao ano no longo prazo, e vamos supor que a ação, sei lá, se valorize uns 14% ao ano, ficando acima aqui da taxa Selic, porque você está comprando muito barato. Então você poderia ter um retorno embutido na ação de 33% ao ano na sua média. A depender da janela de preço que você pega, você consegue retornos altíssimos, né? Por isso que o preço acaba sendo muito importante. E para Banco do Brasil, dar esses retornos imensos, isso tem que estar bem abaixo do valor patrimonial, porque isso aqui já está embutindo um risco, né? Do agro tendo queda e, por consequência, aí também da taxa Selic em alta, risco político. Então, assim, pessoal, esse valor patrimonial é justificável e para o investidor que tem a coragem, né, de comprar nesses momentos, acaba ganhando bastante dinheiro. Nada se trata de recomendação. E esse é meu foco com o Banco do Brasil aqui na carteira do canal. Eu olho tanto para uma perspectiva de rentabilidade advinda da valorização nas cotações, como também os bons proventos que o banco pode pagar. No curto prazo, de fato, o provento vai ser baixo por conta desse lucro amassado. Se o banco lucrar 18 bi nesse ano, ele repassar 30% de payout, de verdade, o yield do banco vai ser de apenas 5% ao ano. Porém, com a recuperação do lucro, voltando ali na casa de 30 bilhões, e o aumento do payout, nem precisa voltar para 45%. Pode ser um payout aí de 35%, ó, já voltaria a pagar 9,4% ao ano em dividendos, tá? Então perceba que o preço que você paga faz a total diferença, porque você garante um yield futuro lá na frente. E a gente sabe que o banco tem passado é temporário, porque o banco continua saudável, ele só está tendo que provisionar mais no curto prazo por conta de alta de inadimplência, né? Por conta do agro e tudo mais. Então, assim, saiba que o banco às vezes tem essas ciclicidades e você já às vezes já tem que ter um caixa preparado, né? Ou ter aí dividendos preparados na conta para poder comprar nesses momentos, porque crises vêm e vão, mas se você souber se aproveitar delas, você ganha bastante dinheiro. Ué, Pablo, mas e esse potencial de alta que você falou de 500%? Bom, pessoal, esse potencial engloba se o banco entrasse num boom, tá? Um boom de commodities aliado aí, né? Com uma desvalorização da taxa Selic, o Banco do Brasil já foi cotado por 4 vezes o seu valor patrimonial lá no ano de 2007, por isso que ele deu todo aquele retorno. Então, se o mercado ficar eufórico nas ações, hoje você teria um potencial de alta de 627% na cotação, superando até mesmo esse ponto que eu falei para você de 500%. Só que isso não vai acontecer num cenário normal, não, é sim numa bolsa em alta mesmo, tá? A gente precisa ter 3 fatores acontecendo conjunturalmente para o banco acabar se valorizando tudo isso. Ah, Pablo, mas você tá viajando. Não, pessoal, se você pegar aqui a ação pro longo prazo, ó, vamos colocar aqui, ó, BBAS3, tá? Isso já aconteceu, o banco já chegou a subir até mais, chegou a subir já 1000%. Olha isso aqui, ó, o banco saiu de centavos
para mais de R$ 7, chegou a subir 700% numa lupa de 4 a 5 anos. Só que para isso acontecer é aquilo que eu falei para vocês, o agro precisa estar muito bom, o cenário fiscal no Brasil precisa estar bom, a taxa Selic precisa estar em queda, o IPCA, a inflação brasileira precisa estar em queda junto, e para além disso, de queda na Selic, boom de commodities, a gente tem que ter entrada de capital estrangeiro, precisa ter estrangeiro comprando bolsa Brasil, né? Porque a bolsa subindo, agro reagindo, né? Boom de commodities, ainda por cima a taxa Selic despencando, isso favorece o Banco do Brasil subir bastante. O setor bancário no geral, né? Pode se valorizar bem com a expansão do crédito. Só que aí, para isso acontecer, o macro tem que ajudar. E se o macro não ajudar, Pablo, aí você conta mais com esses retornos aí de 22 a 30% ao ano, numa lupa de 4 anos, que já fica mais realístico, né? Apenas da recuperação do resultado do banco, ele já seria cotado pelo menos no valor patrimonial e o dividendo já voltaria aí para um patamar mais interessante, que já te traria uma boa rentabilidade na sua carteira. Aqui no curto prazo, o banco não é uma tese de curto prazo. Pablo, eu preciso me aposentar hoje. Olha, pessoal, de verdade, tá? Se você quer se aposentar hoje, a gente tem opções melhores. Tem BB Seguridade, tem Itaú, né? Empresas mais previsíveis, CPFL Energia, uma Taesa da vida num determinado preço correto. O Banco do Brasil não está passando por um bom momento agora. O banco, se você tem o banco na carteira, você tem que olhar para uma lupa mais de médio e longo prazo para que ele recupere essa rentabilidade. A não ser que você pagou muito barato, que foi meu caso, né? Eu paguei ações do Banco do Brasil aqui em 2022, 2021. Então, na verdade, o meu yield on cost é muito alto. Mesmo com toda essa queda de resultados, eu ainda continuo recebendo um bom dividendo com o Banco do Brasil, porque eu paguei um preço muito baixo. Então, na verdade, meu yield on cost aqui no banco é de 8 a 9% ao ano, porque eu paguei barato, essa é a questão. Uma pessoa que paga mais caro vai ter um yield sazonalmente menor. Então, o longo prazo com ações até te protege até daí das crises, porque você paga barato no ativo e mesmo com uma crise você consegue continuar recebendo bons dividendos aí pro médio a longo prazo, né? Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser aí uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela acaba sendo aí mais barata do que o preço de uma pizza. Além de ser mais barata, é totalmente automatizada e além de ser totalmente automatizada, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Pablo, meu Deus do céu, onde está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, tenho o banco na carteira, é minha maior posição, e se ficar abaixo dos R$ 20, eu posso ir aumentando as minhas posições gradativamente, olhando para uma lupa de longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!